Olá pessoal, meu nome é Alessandra, sou componente do grupo 1, que também fazem parte deste grupo a Francilene, a Larissa, a Luzilene e o Maicon. E nesse vídeo hoje a gente vai apresentar o seminário da matéria de comunicação administrativa. O nosso artigo é o artigo 1, que fala sobre comunicação organizacional, uma discussão teórica. Eu vou começar a falar um pouco pela introdução, depois a nossa amiga Francilene vai dar continuidade. Então, bora lá. A comunicação tem sido apresentada como elemento vital no relacionamento humano e da sociedade, através do qual há um movimento contínuo em direção ao futuro. A própria história registra um esforço permanente da humanidade para se comunicar, desde as formas mais simples até os avanços tecnológicos que diminuem o tempo e a distância e introduzem novos canais que facilitam a ação do homem. Isso significa que existem enormes dificuldades de interação social sem a comunicação. Na literatura especializada, é possível encontrar uma infinidade de conceitos que buscam explicitar a importância e os objetivos da comunicação. Ao lidar com a importância comunicativa, Torquato afirma que é por meio da comunicação que uma organização estabelece uma tipologia de consentimento, formando congruência, equalização, homogeneização de ideias e integração de propostas. Cloutier afirma que a comunicação é o processo de fazer participar um indivíduo, um grupo de indivíduos ou um organismo, situado em um determinado momento e local, nas experiências de outro, usando elementos comuns, Verificou-se nas definições anteriores que a comunicação envolve aspectos de relacionamento interpessoal, intergrupo e interorganizacional, interações enfatizando a transmissão de mensagens, experiências, comportamentos, modos de vida, práticas diárias e pontos de vista. Também traz à tona a ideia de formar uma imagem antes da outra obter uma resposta dessa imagem, entre outros propósitos. Na esfera organizacional, a partir dos anos 90, a comunicação tomou uma nova direção. Até então, este era muito fragmentado e limitado ao nível tático. Passa a assumir um papel fortemente estratégico, integrando-se no processo de tomada de decisões em todos os setores e departamentos da organização. A partir de então, a comunicação passa a assumir uma dimensão sistêmica que permite unificar o conceito de organização, reunir interesses e evitar sua fragmentação. Para que a comunicação consiga estabelecer o diálogo da empresa com seu público interno e externo, ela deve atender às características específicas de cada segmento público, criando canais e veículos direcionados às suas necessidades, aspirações e experiências, segundo Cardoso. Por meio do seu escopo, a comunicação estabelece um diálogo da empresa com seu público interno e externo, por meio de interação entre vários emissores e receptores, ao mesmo tempo. Nesse sentido, a comunicação é um sistema de transporte de uma ideia, um conceito, um corpo filosófico e as ações empreendidas de uma organização, segundo Torquato. Este artigo tem como objetivo apresentar a trajetória teórico-conceitual da comunicação nas organizações, o papel da comunicação e a circulação de informações no ambiente organizacional interno e externo. Atraíram a atenção dos pesquisadores e levaram ao desenvolvimento de diferentes abordagens conceituais, paradigmas e teóricas sobre o assunto. No entanto, as dificuldades da aplicabilidade de processos comunicativos relevantes no ambiente da organização tornam-se um estímulo para refletir sobre os novos conceitos e aplicabilidade da comunicação organizacional. As organizações precisam repensar, complementar e refinar suas estruturas teóricas e metodológicas tradicionais, formulando e disseminando estratégias que levam em conta os processos comunicacionais como apoios eficazes e competentes para sua atuação e existência, segundo Dalmoro. Agora, passo a palavra para nossa amiga Francilene. Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à apresentação do artigo Comunicação Organizacional, uma discussão teórica,
Eu, Francirlene, irei apresentar o tópico que a autora fala sobre os principais paradigmas nos estudos comunicacionais. Então, o que eu pude perceber, né, nas produções que ela utilizou, nos contextos que ela utilizou para produzir este tópico, é que a comunicação, né, o contexto de comunicação, as teorias sobre comunicações, elas estão em estágio ainda de evolução e que ainda há uma carência, uma necessidade de identificar de fato como aplicar as teorias, onde buscar e como aplicar isso de fato na organização, a influência da comunicação de fato na organização. Porque uma vez que a autora coloca que se percebe nos estudos de comunicação uma abertura para buscar e assimilar as contribuições da filosofia, sociologia, psicologia, linguística, semântica, antropologia, educação das informações e até campos mais distantes. Então, ela abre um elo aí para receber informações de diversas áreas. Mas é importante frisar, né, que isso é importante, mas deve-se ter um pouco de cautela quanto a essas informações, não sair muito do contexto da comunicação em si, da prática da comunicação, né? O que eles estão buscando nessas áreas, as informações quanto de fato a comunicação, quanto eles estão buscando de fato para beneficiar a comunicação, né? Contexto da própria comunicação. Como aponta França em 2008, afirma que as influências de outras áreas para o campo de estudo da comunicação são consideráveis, mas é importante organizar sua absorção de acordo com o problema específico, que é a própria comunicação. Tá? Então, o problema de objeto de comunicação é que ele tem sido pouco atento ao que ele faz. Trabalhando com muitas contribuições, abordam elementos presentes no processo comunicativo e deixam de responder e aprender a comunicação de maneira prática. Então, estão buscando muito entender o processo da comunicação, a evolução, as contribuições de outras áreas no processo comunicativo. Mas a prática, de fato, da comunicação, ela está sendo deixada de lado ainda, segundo o autor. Então, é importante ser desenvolvido pesquisas, trabalhos que busquem entender a aplicação da comunicação na prática, porque é isso que é importante para a gente, né? Quem vai trabalhar em uma organização, quem já trabalha com organizações, é importante nós entendermos a prática, porque vai que eles têm muita teoria, mas aí quando vai colocar essa teoria na prática, ela não se aplica, né? Então, precisa-se fazer esse elo. O contexto histórico, as contribuições das outras áreas são importantes sim, mas agora, chega o momento de vamos colocar agora essa pesquisa, essas informações que nós já temos na prática, para ver como está sendo o funcionamento desses métodos comunicativos hoje, né, na atualidade. Então, Val 2003 observa que os estudos sobre comunicação fazem uso de teorias sociais elaboradas, mas trabalham com modelo de comunicação simplificador. E ele coloca que é o paradigma informacional, e ele ainda acrescenta mais dois, né, que é o semiótico informacional e o semiótico textual. Vamos entender um pouco sobre esses paradigmas. O paradigma informacional, ele entende a comunicação como um processo de transmissão de informação entre um transmissor e um destinatário. Só isso. Transmissão de informação. Já o modelo semiótico proposto por Ralph, 2003, acrescenta o entendimento da natureza semiótica das mensagens. Então, essas mensagens, elas não são só transmitidas, precisa-se entender o significado dessas mensagens que estão sendo transmitidas. Né? Porque a gente sabe que no momento de comunicações existem muitos ruídos, né? A mensagem transmitida, ela pode não chegar ao destinatário da mesma forma que era de interesse do remetente. Então, o modelo semântico textual quebra o caráter uniliteral das mensagens, já é um outro modelo, né? O semântico textual.
Por quê? Porque ele procura ler as mensagens em sua intertextualidade, evocando uma semiótica da cultura, com ênfase nos sentidos produzidos. Então, aqui já houve uma evolução da comunicação, no estudo das comunicações, porque ele já começa a ver, a colocar ênfase no sentido que está sendo produzido aquela comunicação, aquela informação. França 2008 destaca um novo modelo, um modelo dialógico. Este modelo distingue a comunicação da bilateralidade. Então, ele já coloca a comunicação, ela deve ser analisada pelos dois processos, de forma igualitária de condições, né? Tanto do remetente quanto do destinatário, e analisar as funções estabelecidas entre os interlocutores. Neste caso, a ênfase está centrada na natureza dos dois polos. Então, a importância aqui, uma vez que nós já estamos conhecendo o contexto, né, dos processos de comunicação, é entender a importância da comunicação. Então, é você saber se posicionar, você saber se comunicar, você saber se relacionar com as pessoas, e de que forma a sua voz, a sua forma de se posicionar, isso vai influenciar muito na comunicação e no resultado organizacional. Então, agora, nós colocarmos ênfase, né, na comunicação na prática, estudar mais a comunicação na prática, nos especializarmos mais na comunicação na prática, para que esse tipo de comunicação venha ter um efeito eficaz, né, nas organizações. Olá pessoal, meu nome é Larissa, agora eu vou dar continuidade à apresentação do artigo, falando um pouquinho sobre os principais paradigmas nos estudos comunicacionais. Então, de acordo com França, ele afirma que as influências de outras áreas para o campo do estudo da comunicação são consideráveis, áreas como filosofia, sociologia, linguística, psicologia, entre outras, mas é importante organizar sua absorção de acordo com um problema específico, como um assunto único, que é a própria comunicação. Então, quando se trata de paradigma da comunicação, não se faz referência a teorias desencadeadas, mas ao esquema cognitivo que leva e instrui o pesquisador a ver uma coisa e não outra. O problema do objeto da comunicação é que ele tem sido pouco atento ao que faz. Trabalhando com muitas contribuições, os estudos da comunicação analisam e respondem a muitos aspectos, abordam elementos presentes do processo comunicativo e deixam de responder e apreender a comunicação de maneira prática. Então, diante disso, nesse sentido, Wolff ele observa que os estudos sobre comunicação fazem uso de teorias sociais elaboradas, mas trabalham com um modelo de comunicação simplificador, que é o paradigma informacional. E ao lado desse modelo praticamente homogêneo, ele adiciona outros dois, que é o semiótico informacional e o semiótico textual. O paradigma informacional, ele entende a comunicação como um processo de transmissão de mensagem remetente para um destinatário. Já o modelo semântico textual de Wolff, ele quebra o caráter unitário das mensagens e procura lê-las em sua intertextualidade, evocando uma semiótica da cultura. Assim, o autor França, ele destaca o modelo dialógico, que esse modelo ele distingue a comunicação da bilateralidade do processo, da igualdade de condições e funções estabelecidas entre os interlocutores. No entanto, esse artigo que nós estamos apresentando, ele foca apenas na discussão em torno da trajetória teórica da comunicação conceitual, que é o próximo assunto que minha amiga Luzilene vai explicar, apontando o seu papel no contexto organizacional. Olá, sou Luzilene, sou componente do Grupo 1 e darei continuidade ao nosso seminário de comunicação organizacional, comentando um pouco sobre a trajetória teórica da comunicação organizacional. Bom, a sua trajetória, segundo os estudos, foi marcada por dois períodos, que foi o primeiro período de 1900 até o ano de 1970 e o segundo de 1970 até então o atual presente que estamos vivendo. Dentre os anos de 1900 a 1970, os conceitos praticamente se baseavam na doutrina tradicional retórica, na teoria das relações humanas e na teoria da gestão organizacional.
A partir da década de 70, as abordagens focavam mais a teoria moderna ou empírica, com um objetivo voltado mais para a medição e para o controle. Nesse período, a comunicação foi tida como uma ferramenta. Já nos anos 80, emergiram as teorias naturalistas e também a teoria crítica, onde a organização era vista como um organismo. Ainda na década de 80, a teoria crítica mostra uma perspectiva de característica onde a organização é tida como um ambiente de conflitos perene, onde a realidade organizacional é o reflexo desses conflitos. Partindo para a década de 90, destacou-se a teoria da narrativa pós-moderna e também a teoria da gestão em equipe. A teoria da narrativa é composta por 3 narrativas fundamentais, onde são a condição pós-moderna, a economia pastiche e o simulacro. Já a teoria da gestão em equipe, ela identifica os líderes como os principais e únicos responsáveis por gerar ou um grupo de trabalhadores fortes e coesos ou o contrário disso, um grupo de trabalhadores fortes e não motivados. Aqui também são considerados a base da comunicação os seguintes elementos: as mensagens, a rede, o relacionamento e também a interdependência. A comunicação, ela é algo que possibilita a construção da cultura, da identidade, do estilo e também da projeção da organização externamente e também internamente. Segundo Braga, o processo de comunicação organizacional ele engloba 4 dimensões. Dimensões essas que são a comunicação como informação, a comunicação como divulgação, a comunicação como geradora de relacionamentos e a comunicação participativa. Comentando brevemente sobre cada um, a comunicação como informação, ela envolve o sistema normativo e as formas de controle da empresa, que são a missão, os valores e a visão, que são os pilares que sustentam a prática da organização. Já a comunicação como divulgação é um tipo de comunicação que tem o sentido de informar e tornar públicas as atividades da organização. A comunicação como geradora de relacionamentos, ela é voltada para a formação e ou reforço, dos processos de relacionamento, onde envolvem atividades recreativas, rituais e celebrações, entre outros. Já a comunicação participativa, ela é simplesmente a comunicação com o outro. É o ato de relacionar-se com o outro, comunicar-se. Olá, eu me chamo Maico, do curso de Bacharel em Administração da Universidade Federal do Piauí, e vou apresentar a parte da trajetória teórica, a parte das características das organizações humanas, da disciplina de comunicações administrativas. Ao ler um pouco aqui sobre essa trajetória, eu identifiquei algumas metáforas que os autores identificam dentro da organização, que é o conduíte, a lente, a ligação, o desempenho, o símbolo, a voz e a fala. Para outros autores, as metáforas revelam um modo alternativo de pensar sobre a origem e a natureza do ato de organizar. Os autores eles focam essas metáforas como ato principal para se inicializar uma comunicação dentro da organização. A metáfora do canal ela refere-se ao encaminhamento da comunicação. É como a pessoa vai repassar essa comunicação, seja através de painel, panfleto, chamado de canal. A lente, a metáfora da lente, ela admite que as organizações filtrem a comunicação na medida que são consideradas sistemas. A lente, pelo que eu observei, ela serve para identificar as informações importantes e distribuí-las para as pessoas que estão precisando
receber essa informação. E a metáfora do vínculo, ela entende que a organização são redes ou sistemas de indivíduos interconectados e atos de comunicação para conectá-los. A metáfora do desempenho, ela projeta a comunicação como interação social. Isso quer dizer que ela pega informação e distribui para todo mundo, para que todo mundo se interaja através dessa metáfora. Na metáfora de símbolo, por sua vez, a organização emerge da cultura organizacional, que é o assunto que a gente estudou um pouco anteriormente. Ela projeta a comunicação como uma interpretação de formas literárias, como narrações, ritos e rituais e paradoxos. Assim como é na cultura organizacional, que o funcionário, o colaborador vai entrar na organização, ele vai ter que se aculturar dentro daquela organização. A metáfora de voz considera que a comunicação é expressão e a organização é um coro de vozes abafados e estrondosos. Diferente da metáfora anterior, a metáfora do discurso considera a comunicação como uma conversa, na qual a organização aparece como textos que consistem em tipos de diálogos. No Brasil, a comunicação vigente dentro das organizações é a integrada, que é caracterizada como um mix de comunicação, que não segue um padrão, um só padrão. Ela engloba várias técnicas de comunicação, seja canal, seja lente. Outra coisa, a abordagem da comunicação tradicional. Essa abordagem, ela procura estabelecer a melhor maneira de comunicação entre a gestão e os funcionários. Atualmente, essa abordagem ela é pouco eficaz e não é suficiente para dar suporte aos objetivos da comunicação. Isso ocorre porque a comunicação organizacional deve apoiar um modelo de gestão que já está estruturalizado. Isso quer dizer que um modelo de comunicação de qualquer empresa ele tem que ser adequado à sua gestão. Porque sabemos que existem vários tipos de gestão e o que vai designar o tipo de comunicação aplicada a essa organização vai ser a gestão de comunicação.